Sejam todos bem-vindos aos Arquivos Lendários, onde desbravamos os encantos da mitologia, folclore e lendas. Aqui, vamos embarcar juntos em viagens pelos reinos dos deuses, criaturas místicas e narrativas fascinantes que ecoam através dos tempos. Preparem-se para explorar os mitos que moldaram culturas, os contos folclóricos que encantam corações e as lendas que transcendem gerações. Este é o nosso espaço para desvendar mistérios e se perder nas maravilhosas lendas do mundo. Inscrevam-se, ativem as notificações e vamos começar essa jornada de mistérios juntos. Os 7 príncipes do inferno surgem em nossas conversas sobre Lúcifer, embora não sejam explicitamente mencionados nas Escrituras. Essa concepção intrigante tem sido objeto de exploração por diversos estudiosos ao longo dos últimos 6 séculos. Vamos agora examinar algumas dessas ideias, com ênfase especial na categorização dos demônios. Foi um bispo alemão e estudioso religioso, nascido na Alemanha em 1540 ou 1545. Varia dependendo da fonte. Quando criança, Pedro foi dotado o suficiente para ser enviado a Roma para estudar. Peter Binsfeld é fortemente influenciado pela ideia dos 7 pecados capitais. Ao voltar, ele emergiu como uma figura destacada em diversas campanhas antiprotestantes. No entanto, sua notoriedade atingiu o ápice por seu papel nos julgamentos de bruxas em Trier, realizados entre 1581 e 1593. Binsfeld redigiu um artigo impactante intitulado Das Confissões de Feiticeiros e Bruxas, que apresentava as supostas confissões desses indivíduos. Essa informação foi extraída mediante tortura e, de acordo com ele, deve ser considerada como verídica e confiável. Isso ganha importância, uma vez que, na época, Pedro era reconhecido como uma pessoa bastante inteligente e especialista em assuntos religiosos e sobrenaturais. Em 1589, em meio ao tumulto desses julgamentos de bruxas, ele divulgou uma lista de demônios que acreditava serem os príncipes ou senhores do inferno. Segundo Binsfeld, o inferno não via os 7 pecados capitais apenas como vícios mortais. Para ele, cada um era, na verdade, um demônio. Então, quem são esses demônios? O primeiro deles é Lúcifer, que personifica o pecado do orgulho, considerado o mais antigo e grave dos 7 pecados capitais. A Binsfeld está abordando Lúcifer, o anjo caído, cujo orgulho avassalador o levou a acreditar que poderia governar o céu. Como sua rebelião não teve êxito, ele foi expulso e demonizado. A presença constante dessa lembrança alerta para os perigos de permitir que o orgulho prevaleça. Alguns consideram Lúcifer como o líder dos 7 príncipes, e esses relatos frequentemente associam Lúcifer a Satanás. É identificado como a mesma entidade por alguns, mas outras classificações discordam, vendo Satanás como uma figura infernal distinta de Lúcifer. Em algumas interpretações, Lúcifer é até substituído por outro anjo caído, como Azazel. O segundo demônio mencionado por Binsfeld é Mammon, cujo nome se traduz aproximadamente para significar dinheiro, e estou certo de que você já percebeu, é a personificação do nosso próximo pecado, ganância. Nas Escrituras, Mammon não é necessariamente uma entidade física, mas sim um conceito relacionado a dinheiro, riqueza e avareza. Com o tempo, essa concepção começou a evoluir, e foi durante a Idade Média que Mammon deixou de ser apenas um conceito. Ele passou a ser personificado como o demônio da ganância em inúmeras obras de arte e literatura. Desse modo, alguns eruditos passaram a categorizá-lo como um dos príncipes do inferno, que submeteria aqueles impulsionados pela ganância e pela busca por riqueza. Por vezes, Mammon pode ser confundido com Belzebu, embora ambos possam ser considerados demônios da ganância.
É crucial observar que ganância e gula não são necessariamente sinônimos. O terceiro príncipe do inferno é Asmodeus, que, personificando o pecado da luxúria, a maior parte do conhecimento sobre Asmodeus provém do livro de Tobias, além de algumas outras narrativas talmúdicas, como a construção do Templo de Salomão. Muitos interpretaram seu papel como o de disseminar a luxúria pela terra, afetando tanto pessoas comuns quanto reis e rainhas. No livro de Tobias, ele se apaixona por uma mulher chamada Sara, e a impediu de contrair matrimônio com qualquer outra pessoa. Além disso, ele ceifou a vida de 7 de seus maridos na noite de núpcias, pouco antes que pudessem consumar a união. O 8º marido, Tobias, teve a sorte de não enfrentar um destino semelhante. Seguindo o conselho do arcanjo Rafael, ele conseguiu repelir o demônio ao queimar o coração e o fígado de um peixe sobre brasas ardentes. E quando Asmodeus os visitou naquela noite, o odor fez com que ele se afastasse para o local onde, posteriormente, seria aprisionado por Rafael, conforme mencionado no Talmude e no Testamento de Salomão. Asmodeus tem vários encontros com Salomão, e há uma passagem que menciona seu casamento com Lilith, tornando-a sua rainha demoníaca. Sua aparência pode variar, mas na maioria das vezes vemos um ser em parte humano. O quarto príncipe demônio, segundo Binsfeld, era Leviatã, representando o pecado da inveja. Isso pode parecer peculiar, pois a maioria das pessoas associa Leviatã a um enorme monstro marinho, não exatamente algo que se presumiria encontrar no inferno. Leviatã possui dezenas de interpretações e significados em várias religiões, mas essa ligação com a inveja e os príncipes do inferno, dos quais Binsfeld fala, é um conceito cristão. O filósofo e católico italiano, o sacerdote Tomás de Aquino, descreveu Leviatã como um demônio encarregado de punir os culpados por inveja, devorando-os por inteiro. Leviatã também era frequentemente associado à representação das portas do inferno. Na arte anglo-saxônica, a entrada para o inferno era imaginada como a boca aberta de um monstro, conhecido como a boca do inferno, ou as mandíbulas do inferno, sendo Leviatã percebido como uma variedade de criaturas, desde uma serpente marinha gigante até uma baleia imponente ou mesmo um crocodilo. A imagem da criatura provavelmente influenciou esse motivo anglo-saxão. O quinto príncipe demônio é Beelzebu, o senhor da gula, também conhecido como o senhor das moscas ou o senhor dos voadores, referindo-se à sua capacidade de voar com suas asas. Beelzebub é uma figura que tem rastreabilidade por inúmeras civilizações e religiões. No Testamento de Salomão, ele é descrito como um anjo caído, frequentemente associado a Lúcifer. Não possui necessariamente um domínio específico, mas age de maneira demoníaca, influenciando as gerações a adorarem demônios e se voltarem uns contra os outros, caindo na luxúria, ciúmes e assassinato. É considerado um provocador completo. O deontologista holandês Johan Veer o via como o tenente-chefe de Lúcifer e parte integrante de uma revolta bem-sucedida contra o diabo. John Milton também compartilhou essa visão no Paraíso Perdido. Beelzebu é um anjo caído que, junto com Asheroth, só perde para Lúcifer em termos de hierarquia. Porque Binsfeld o considera o senhor da gula, é difícil de dizer, pois outros o equipararam a falsos deuses, orgulho e inveja. O sexto príncipe demônio é sem dúvida o mais conhecido, Satanás, o senhor da ira. Ao utilizar essa classificação de Peter Binsfeld, podemos inferir que, ao mencionar Satanás, ele está se referindo à interpretação cristã, especialmente no início do período moderno,
Por volta do século XVI, logo após a Idade Média, aproximadamente em 1480, quando a histeria em torno da ideia de bruxas começou a se intensificar em alguns países europeus. A França e a Alemanha natal de Binsfeld foram dois dos exemplos mais notórios. O Malleus Maleficarum, de Heinrich Kramer e Jacob Springer, foi publicado em 1487. E isso explicou que toda feitiçaria estava enraizada na obra de Satanás. E assim, vemos a associação de Satanás com feiticeiros e bruxas. Na Idade Média, Satanás sempre foi descrito como lamentável e repulsivo, sem poder real. Mas agora, com o medo da bruxaria em ascensão, naturalmente Satanás se tornaria um demônio que as pessoas temiam tanto que a igreja desviava sua atenção de outras religiões. O foco agora era em Satanás. A simples crença nele foi pensada para desviar os cristãos. Nosso último príncipe demônio é Belfagor, o senhor da preguiça. Binsfeld o via como o chefe da preguiça, e embora ele tenha um ponto a mais em seu caráter, você não estaria errado em argumentar que ele é mais adequado como o príncipe da manipulação e engano. Belfagor toma muitas formas, escolhendo o que ele sente que vai convencer suas vítimas a fazer o seu pedido. Ele convence, seduz e manipula os humanos para criar invenções engenhosas que os tornarão ricos. Um sussurro ou um empurrão em uma determinada direção que leva a descobertas surpreendentes. Mas quando estes são completos, a riqueza e a estima é arrebatada por Belfagor. Ele pode não ser o demônio mais imponente ou aterrorizante, mas Belfagor é tão astuto e enganador quanto eles. Há muitas classificações diferentes de demônios, por muitos estudiosos diferentes, e nós só olhamos para uma hoje. Como seu anfitrião nos arquivos lendários, me despeço por agora e agradeço a você pela companhia nesta jornada de hoje.